Provérbios capítulo 12, o versículo 12 diz assim: o ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Eu quero que você imagine uma árvore grande, robusta, que resiste às tempestades e os ventos, bastante frondosa, que dá o seu fruto abundantes, ano após ano. Essa árvore, tal árvore, o segredo da sua força, da sua produção, da sua fertilidade, não está naquilo que a gente vê, não está no tronco, não está nos galhos, não está nas folhas ou nos frutos. O segredo está nas raízes, as raízes profundas e invisíveis. Invisíveis a nós, obviamente, que estão debaixo da terra. Uma raiz rasa, fraca, produz um tronco fraco, produz galhos fracos, folhas sem cor e frutas secas. Na vida espiritual de cada um de nós, a raiz é aquela parte invisível, aquela parte que ninguém vê, só Deus vê, e ela representa a nossa vida pessoal e privada de comunhão com Deus. E é isso que produz o fruto das nossas vidas. Nós lemos aqui no texto, versículo 12, a raiz dos justos produz o seu fruto. É a raiz que traz o fruto. Comparando com a primeira parte do versículo 12, o ímpio deseja a rede dos maus. É interessante que aqui a Bíblia está comparando a raiz que dá o seu fruto e comparando com uma rede. E uma rede também dá o seu fruto. Pode ser uma rede de pescar, pode ser uma rede de apanhar animais, mas de todo modo elas representam a raiz e a rede representam a fonte do fruto, a fonte do crescimento. E o ímpio, ele busca os seus resultados, seus frutos, ou seja, a rede da fonte errada. Fala que a rede dos maus. Então, uma rede que usa subterfúgios do mal, não é uma rede do bem, é algo errado. E os ímpios não têm interesse como vai chegar no resultado. Eles estão visando o resultado, o custo que custar, seja lá o jeito que for. Isso então é diferente, porque a rede se vê, a raiz ninguém vê, mas a rede é visível. Se vê um pescador, um caçador, o que seja, a rede é visível. A raiz é invisível, é algo pessoal, é algo íntimo. Então, como está esta noite a sua raiz? Como está a raiz? Você é justo? Ela está dando fruto? A raiz está dando os frutos espirituais da sua vida? Hoje nós veremos no Salmo 1, nós lemos agora há pouco Provérbios, volte um livro para o livro de Salmo, olhe para o primeiro Salmo, Salmo 1, e vamos ficar lá algum tempo. Mas nós vamos ver a partir do Salmo número 1, como ter uma vida enraizada, frutífera e abençoada. A raiz, ela é invisível, mas é o fundamento para uma vida frutífera. E o fruto nunca vai exceder a raiz. Como vai a raiz, assim vai o fruto. Então, se nós não estamos gostando do fruto, das folhas, dos galhos, do tronco, se nós estamos gostando da parte visível da nossa vida, nós temos que olhar na raiz. Nós temos que olhar na fonte. Então, olhe comigo no Salmo número 1, e eu vou ler o versículo 1 ao 4. Aí vamos voltar para ver o que ele nos ensina. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita
de dia e de noite. Pois será como a árvore, e aqui voltamos para Provérbios 12:12. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, a primeira coisa que podemos ver aqui é que a raiz invisível, ela é fonte de duas coisas, de bênção e de estabilidade. Bênção e estabilidade. E é isso que todos nós almejamos. De um modo ou de outro, isso é comum para todo ser humano. O que nós queremos é bênçãos e paz, estabilidade. Paz é justamente o oposto de instabilidade. Estabilidade, você imagine água fervendo, ela fica se borbulhando, se movendo. Pois bem, o oposto de paz é aquela água serene, é ter estabilidade, ela está estável, está parada. É o que nós queremos. Então a raiz invisível começa com escolhas invisíveis. A raiz invisível começa com escolhas visíveis. Perdão, escolhas invisíveis. Como assim, pastor? O que é uma escolha invisível? Bom, uma escolha invisível é uma escolha que ninguém vê. É aquela escolha individual, particular, íntima, que todos nós fazemos. Eu vou dar um exemplo. Uma escolha que não é invisível, mas é bastante visível, nós estamos aqui reunidos. Todos nós fizemos uma escolha de estar aqui. E essa escolha é uma escolha visível. Por quê? Porque nós estamos vendo quem está aqui. É uma escolha visível. E é muito bom, e é correto. Mas o fato que estamos aqui, o fato que existem essa visibilidade, é porque algum tempo atrás, antes de agora, foi tomada uma decisão invisível. Que decisão é essa? Eu vou para a igreja. Eu estarei na igreja. Foi uma escolha que ninguém viu, a escolha invisível. Essa foi a raiz. O fruto é que estamos aqui. Então toda raiz começa com uma escolha que também é uma raiz. A raiz é invisível e começa com escolhas invisíveis, escolhas íntimas, individuais, particulares, que ninguém vê, só nós vemos a escolha. E como nós podemos então ter essa fonte de bênção? É quando nós estamos, por exemplo, voltando aqui ao Salmo 1 e versículo 1, evitar conselhos e influências do mundo e dos ímpios. Isso é algo invisível, porque é algo que é feito aqui no coração, onde ninguém vê, é algo que está literalmente enterrado. Então, aqui nós lemos no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então nós temos que ter cuidado para não estar sendo influenciado pelos conselhos do mundo. Nem se detém no caminho dos pecadores, ímpios, pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Um escarnecedor é um tolo multiplicado por 10. O escarnecedor é um tolo que progrediu e ele é um super tolo, é o escarnecedor. É aquele que graduou, aquele que agora passou de ser um mero tolo, é o escarnecedor. Tá? Então fala aqui sobre ímpios, pecadores e escarnecedores. Estas pessoas não devem estar influenciando a nossa raiz, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa alma, o nosso íntimo. E o perigo disso é que ninguém vê essa influência. Mas nós veremos o fruto visível mais adiante. Ninguém vê a nutrição e a água subindo da raiz ao tronco, do tronco aos galhos, dos galhos às folhas e aos frutos. A gente não vê isso. A gente não vê isso acontecendo, mas nós vemos depois os frutos. Então, a raiz, a nossa raiz secreta, ela começa com decisões secretas, invisíveis, que ninguém vê, mas o fruto se conhece logo mais. Note que existe a progressão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, nem se detém e nem se assenta.
Então você começa andando, aí você para, aí você senta. Existe uma progressão indicando que esse tipo de coisa não é algo que é instantâneo, não é um evento, não é um tropeço, é algo que é um processo. Não foi algo que você acordou um dia, bateu a cabeça na parede, não. É um processo, você estava andando, aí você se deteve, você parou, aí você assentou. É um progresso. É algo que nós podemos evitar, nós podemos trabalhar, nós não precisamos ser vítimas de um ato. O que mais aqui nós sabemos que a raiz invisível pode fazer? Cultivar o prazer na palavra de Deus. Olha o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pastor, o que é isso? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você tem apetite, gosto, vontade, desejo na palavra de Deus? Ou a palavra de Deus é algo enfadonho, é um dever, é uma obrigação, é um mal necessário? É melhor que seja um mal necessário do que não ser. Então, se você lê a Bíblia por obrigação, ou por dever, ou por pressão, ou por ameaças, por chantagem, ótimo, é melhor do que não ler. Seja lá qual for o motivo ou incentivo, é melhor ler do que não ler. Mas o ideal é você ter prazer, é você querer. É como você sentar para uma refeição. É muito melhor você sentar com fome, com apetite, do que você ter que comer aquilo simplesmente por nutrição ou simplesmente por obrigação. Anos atrás eu lembro que quando eu estava viajando nos Estados Unidos, a gente ia encontrar com um pastor e a gente ia encontrar com ele à noite e ele não falou nada sobre refeição, sobre jantar. Então, nós jantamos. E depois que chegamos lá no local, chegamos bem perto, ele falou, faz o seguinte, me encontre na churrascaria tal e tal, porque eu quero levar sua família para essa churrascaria. Eu falei, abençoado. Ótimo. Aí, lá fomos nós, encontramos com o pastor, e tivemos que comer deliciosas comidas apetitosas, mas ninguém estava com fome. E eu falei para minhas filhas, coma. Eu não estou com fome, não interessa. Coma, sorria e diga, que delícia. Gente, não foi divertido. A comida estava ótima. Essa é a diferença. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você tem prazer. Você tem gosto. Você tem vontade. Você tem fome. Agora aqui diz como conseguir isso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Quer ter prazer na lei de Deus? Medite. O tempo todo. Mantenha ela na sua mente. Aqui está dando o alvo e está dando o endereço. Como chegar lá? Meditar. É você estar constantemente pensando, constantemente relembrando, constantemente digerindo, aplicando a palavra de Deus. Agora, se a gente enche nossas mentes com problemas e diversão e outras coisas que nós temos real prazer. Tem gente que se perguntou quem era o goleiro do time tal, do campeonato tal, do ano tal. Ele sabe que era o goleiro, a idade dele, o peso, o CPF dele, o nome dos irmãos, sabe tudo. Por quê? Ele tem prazer naquilo. Ele se interessa por aquilo. Sabe quem jogou com quem, qual jogo, quem foi, sabe de tudo. Sabe o que é isso? É você ter prazer em alguma coisa. Pois nós devemos ter prazer na palavra de Deus. Temos que ter prazer na lei do Senhor e meditarmos nela. Se você passa o dia inteiro pensando em cuscuz, chega à noite, você vai comer o quê? Cuscuz.
Você fica meditando, pensando, aquilo está influenciando a sua própria mente, você está meditando, mastigando. Por isso que é importante a gente não só ler, mas também meditar na palavra de Deus. Como isso se aplica a mim? Como posso usar isso? O que Deus está me dizendo? Pense. Hoje em dia o mundo faz tudo para que nós não pensamos. Ele quer encher nossa mente, quer nos distrair para a gente não pensar. Inclusive hoje pensamento crítico é uma raridade, ninguém pensa, raciocina. Eu falo ninguém exagerando, são poucas pessoas, a maioria não tem um pensamento crítico. Não fazem uma avaliação da situação, não, simplesmente vamos que vamos. É o que é. Mas vamos meditar. Nós temos que cultivar o prazer na palavra de Deus. E isso acontece no secreto, na leitura da palavra, na oração. Oração é o tempo que nós nos colocamos a sós com Deus. E a oração não é para a gente mudar a mente de Deus, é para Deus nos mudar. Oração é também meditação. Você está contemplando a grandeza de Deus, praticando gratidão, reconhecendo. Então podemos, com leitura bíblica, oração, uma reflexão interior particular. Nada de errado em fazer oração publicamente aqui na igreja, ouvir a palavra, mas isso não é raiz. O fruto do justo é da sua raiz, é o que nós fazemos escondido, é o que nós fazemos invisível aos outros, só nós e Deus. Então temos que cultivar isso, e o resultado que nós temos é estabilidade e fruto que permanece. Versículo 3. Pois será como árvore plantada. Essa palavra plantada, ela quer dizer fundamentada, alicerçada, por que não dizer enraizada? Como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui, vamos fazer um contraste do resultado com o contraste da instabilidade dos ímpios, que andam, se detêm e se assentam com os pecadores, os ímpios e os escarnecedores. Olha o versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha são aqueles restos, aqueles farelos, pó praticamente. Não é como uma árvore firmada, uma árvore alicerçada, enraizada. Ele é... O vento leva. E essa é a diferença. Quando vem o vento, a árvore pode até balançar. Mas a moinha, ela é espalhada. E muitas vezes o crente, quando vem o vento na vida deles, eles desmancham, desmoronam. Quando vem más notícias, uma ameaça, rumores de guerra, de doença, que a Bíblia fala que haverá nos últimos tempos. E é o que mais tem hoje. Aí os crentes desmancham. Por quê? São os crentes que não têm uma raiz funda. São crentes que têm uma raiz rasa e fraca. E isso nos afeta. Então vamos dedicar tempo à meditação na palavra de Deus, não como obrigação, mas como um deleite. Um deleite. Cultivar prazer na lei de Deus. No silêncio e na solitude, permita que Deus nutra a sua raiz. Assim como a raiz enterrada, ela é nutrida silenciosamente. Ela vai tirando do solo, silenciosamente, sozinho, sem fanfarra, nada público, não tem luzes brilhando, não tem posts na internet, não tem plateias aplaudindo, não tem reconhecimento. A raiz está ali, invisível, quietinha, silenciosamente, nutrindo a árvore. Nós devemos cultivar a nossa raiz, para que nós não sejamos um crente sem fruto, que é um perigo muito real. Abram suas Bíblias para Colossenses capítulo 2, e vamos ver um pouquinho mais sobre o cultivo secreto que nós temos falado. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Como, pois, entendam, é uma comparação. Como? Da mesma forma,
Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, recebeu Jesus? É salvo? É crente? É. Então ande nele. Não recebeu dele? Então ande nele. Continuando. Como é que nós andamos nele? Enraizados, está aí a raiz de novo, enraizados e edificados nele e confirmados na fé. Essa palavra confirmado, mais uma vez, ela significa firmes. Confirmado, ênfase no firmado. Firmados, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. A raiz, ela é oculta, ela é escondida. E ser enraizado significa priorizar o invisível, que é o cultivo da raiz. A fé, a devoção, a comunhão com Deus, todos os dias. Não adianta você fazer isso no dia de culto. Não, todos os dias. Sem raiz profunda, o visível perde a vitalidade. Sem raiz profunda, o deleite na lei do Senhor perde o gosto. A raiz profunda é que nos vai dar o gosto e o apetite e o fruto para ter os frutos que nós desejamos. Vamos estabelecer, se já não estabelecemos, rotinas simples. Nada complicado, mas é importante ter rotina. Oração, gratidão. Mas como é que funciona a gratidão? Você para, literalmente, desliga tudo e comece a refletir todas as coisas que nós temos para ser gratos. Agradeça pela sua família, seu trabalho, seu estudo, sua saúde, seu alimento, onde você dormiu, a roupa que veste, a comida que você come. Comece a fazer uma lista. Porque se você não fizer isso, algo estranho acontece. Você começa a achar que essas coisas são direito seu, obrigação de Deus ou de alguém, e você se torna ingrato. Aquilo passa batido. Na situação em que vivemos hoje, é muito fácil você achar que 3 refeições por dia é algo normal e até é uma obrigação de alguém, ou dos meus pais, da minha mãe, do Estado, do prefeito, do governador, alguém, ou seja, a gente acha que é um direito nosso, é uma obrigação de alguém, e não é. Devemos ser gratos pela roupa que vestimos, o teto na nossa cabeça, uma cama para dormir. Comece a simplesmente exercer gratidão, como? Parando, a raiz, você para. Ninguém está vendo, ninguém está olhando, ninguém está participando, é só você e Deus. Escondido, invisível, sabe o que é isso? É raiz. Oração é a mesma coisa. Oração não é para, como Jesus falou, não dá pelas esquinas da rua fazendo longas orações. Já recebeu sua recompensa. Oração é uma raiz. Porque ninguém vê, mas nutre silenciosamente. Confissão. Mesma coisa. Confissão. Quem não confessa os pecados se torna acostumado e condicionado a eles. Eles não mais veem aquilo como pecado. Você comete um pecado, você confessa, aquilo vai ficar fresco. Aquilo vai doer, sempre chega perto. Agora, se não confessar, aquilo se torna normal ou pior, se torna certo. Vou dar um exemplo aqui. Eu ia chamar aqui o Júnior, mas eu esqueci de uma agulha. Você pegar uma agulha, no braço não, no olho, no seu caso vai ser no olho. Não, no braço, esquece o olho. E você começa a bater de leve aqui. No começo você pode sentir uma certa picada, mas depois de uns 10, 15, 20 minutos, você não vai sentir mais a picada. Mas não para por aí. Você continua por mais meia hora, 40 minutos, você não vai sentir mais nada. Nem picada, nem nada. Vai ficar literalmente dormente. Esse método é um método primitivo de anestesia local. Para fazer pequenas incisões. E funciona. Você fica ali, ó. Você vai dessensibilizar aquela área.
ela fica dormente, não sente mais nada ali. Por um tempo, depois volta, obviamente. É assim com o pecado. Aquela agulha é a confissão. Você confessa, aquilo dói. Aquela primeira picada dói. Você não confessa, e aquilo continua ali, ó. Daqui a pouco, aquilo não te incomoda, a tua consciência não te acusa, e você fala com a cara mais honesta: eu não vejo nada errado com isso, pastor. E você não vê mesmo, porque está cauterizado, está adormecido, normalizado no seu coração e na sua mente. Mas foi o quê? Falta de confissão. Confissão é como a raiz. É enterrado, ninguém vê. Ninguém sai pelo meio da rua, pelo meio da casa: eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu não sei o que. É bem enterrado, e deve ser. Mas é uma raiz. É oculta, mas ela nutre, influencia toda a parte visível. Então, quando alguém vê a parte visível de alguém fazendo coisas que não deveria, falando coisas que não deveriam, o que acontece é que você pode saber que a raiz está rasa. Porque se ela estivesse profunda, se houvesse gratidão, confissão, oração, você veria os frutos, as folhas frondosas, os frutos suculentos, os galhos grossos, o tronco firme. Mas quando você não vê essas coisas, é porque a raiz está rasa. Direção. Busque direção de Deus para tudo. Sabe quem não busca a direção de Deus? É quem já decidiu e sabe o que vai fazer. Bom, eu sei o que eu vou fazer. Ah, você sabe o que você vai fazer? Que bom, porque é bom que você saiba mesmo. Porque essa vida é uma só. Essa vida não é ensaio. Essa vida não é uma prática. Essa vida é ao vivo. Como dizem no cinema, é live action. Tá? É para valer. Você não vai viver uma vida para ver como é que é. Não, isso aqui é para valer. As decisões que estamos tomando, as direções que estamos dando à nossa vida, é para valer, é ao vivo. Isso não é um ensaio, gente. Não é uma peça de teatro, não é uma coisa. Não, isso aqui é ao vivo. E é a sua vida. Então busque direção de Deus. Não, pastor, não precisa não, eu já sei o que eu quero, eu já sei como vou fazer isso. Olha, a vida é sua, você tem a liberdade de fazer isso. Pode fazer. Mas depois não reclame. Diz o ditado: você é livre para plantar o que você quiser, mas você não é livre para colher o que você plantou. Inclusive, se não me engano, a Bíblia tem algo parecido. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo. Ah, mas é porque... Não, tem porquê. Plantou, vai colher, acabou. É simples. Então busque direção. Esteja na palavra diariamente. Nem que seja um versículo. Eu não estou dizendo para você ler um versículo. Mas, se não dá tempo de ler mais nada, faça tempo, se organize. Mas dois, leia um versículo pelo menos. Agora, se você não tem tempo de ler um versículo, então o seu problema é muito mais grave. Tá? E não fazer isso todo dia. É quando a coisa está hiperocupada. Existem tempos na nossa vida, existem momentos, é como a maré. Faça tempo, mas se absolutamente não tem como ler 30 capítulos, leia um versículo. Mas leia e medite. Medite de dia e de noite na palavra de Deus. Muito bem, estamos vendo aqui então a questão da raiz. E eu me omiti de falar o tema de hoje, que é a raiz seca e o crente... a raiz rasa e o crente seco. Ou pode ser ao contrário também. A raiz seca e o crente raso, o resultado é o mesmo. Tá? Como então não ter uma raiz seca e, consequentemente, não ser um crente raso e seco? Vamos para Colossenses. Não, perdão, já fomos Colossenses. Vamos para Jeremias, Velho Testamento. Jeremias 17, olha no versículo 7. A gente vê o fruto, a raiz invisível, vamos ver o fruto visível. Bendito, versículo 7 de Jeremias 17. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada, mais uma vez, a árvore
plantada, enraizada. A árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes, mais uma vez raízes, para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Então pode vir um calor, pode vir a sequidão, pode vir os problemas, mas a sua folha não murcha, ela fica verde e não deixa de dar o fruto, apesar dos problemas, apesar da sequidão e do calor. Oposto, o crente seco. O crente seco, mesmo quando não tem sequidão, mesmo quando não tem problema, a folha murcha e o fruto não nasce. Por quê? Porque ele não está colocando no Senhor a sua confiança, não está plantada junto às árvores. Raízes profundas trazem confiança e resiliência, constância, sempre. Parece muito com o Salmo 1, que a gente leu o versículo 3 e 4 agora há pouco. Quem investe no que é oculto, na raiz, prospera no que é visível, os frutos. Frutos no lar, nos relacionamentos, casamento, os filhos, integridade no trabalho, amor genuíno, tudo isso fluindo de uma vida interior, invisível, rica, devido à raiz. As raízes vão determinar. Como podemos estar cheios da plenitude de Deus? Efésios 3,17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. É triste dizer, mas a maioria dos crentes não conhecem, está cheio da plenitude de Deus. Para você estar cheio da plenitude de Deus, você tem que compreender o amor de Deus. E aqui ele cita largura, comprimento, altura e profundidade. Interessante, profundidade também. Quanto mais profundo a nossa raiz, mais profundamente vamos entender a largura, a altura, o comprimento do amor de Deus. Se nós pudéssemos entender só um pouquinho o que é o amor de Deus e o fato que nós somos o alvo do amor de Deus, isso revolucionaria as nossas vidas. É justamente por não entender. Muitos crentes acham que o amor de Deus tem que ser merecido. Você não precisa merecer o amor de Deus, porque Deus é amor. Ele não tem como lidar de outra forma, a não ser em amor. Você não tem que fazer por onde. Você já é recipiente do amor de Deus. Se é possível estar cheio da plenitude, só se formos enraizados. Só pode ter as folhas e os frutos se houverem as raízes profundas. E note aqui no versículo 8 que nós lemos, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes ao ribeiro. Ela estende, a raiz dela, ela vai crescer em direção da umidade da água. Assim que as nossas raízes devem ser, se estender em direção ao ribeiro, a nossa fonte, a Deus. Agora, se as nossas raízes se estendem ao mundo, como no Salmo 1, se a gente anda, se detém, se assenta, com os pecadores, com os ímpios e com os escarnecedores, é o que vai subir raiz acima, é o que vai subir tronco acima, é o que vai entrar nos galhos e vai afetar as raízes e o fruto. Havia uma árvore no fundo da Grota Santa que estava atrapalhando as demais árvores.
E alguém sugeriu alguém cortar. E alguém deu uma opção melhor. Eu falei, olha, faz o seguinte, compre tal coisa. Eu não sei, não foi comigo, eu não sei nada, não tem nada a ver com isso. Eu e Ibama, eu não sei de nada. Compre tal substância e despeje ao redor da raiz dela. Que com pouco tempo as folhas vão murchar, os galhos vão secar, o tronco vai ficar fino e fraco e a árvore vai cair. Porque aquilo estava afetando a raiz. A raiz estava tomando aquilo e subindo, alimentando o tronco, os galhos, as folhas, com aquele ingrediente que obviamente não fazia muito bem para a árvore. E muitas vezes é isso que o mundo faz. Muitas vezes o que nós permitimos o mundo chegar nas nossas raízes e jogar um bocado de coisa. Pecado, impiedade, coisa de escarnecedor. O mundo tem escárnio por Deus. E aquilo vai minando o nosso tronco, nossos galhos, nossa folha, o nosso fruto. E vai minando e destruindo. E aquela árvore, quando vem o primeiro vento, às vezes nem precisa de um vento, ela mesma por si vai cair. Mas muito antes, o fruto se vai e a folha se vai. Lembra que Jesus viu uma figueira muito frondosa, verde, foi procurar fruto, não achou. O interessante da figueira é que a figueira é que eu saiba, é a única árvore que o fruto vem antes da folha. Toda árvore vem a folha e depois vem o fruto. Figueira é diferente. Primeiro nascem os figos, os brotinhos, depois nascem as folhas. Então, se uma figueira está frondosa, é sinal que deveria haver figos. Por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Tinha aparência, mas não tinha fruto. Por que não tinha fruto? Qual o problema? Estava na raiz. Eu não sei o que era, mas eu te garanto uma coisa. Raiz. A raiz é o problema. Ou melhor, a raiz é a solução. Se nós cultivarmos a raiz, cuidar da raiz, tomar conta da raiz, nós poderemos então ter esse fruto. A raiz do justo produz fruto, como diz Provérbios 12:12. A raiz dos justos produz o seu fruto. É o investir no relacionamento secreto, escondido, enterrado com Deus. É aquele relacionamento que o pastor não sabe, sua mãe não sabe, seu pai não sabe, seu esposo não sabe, sua esposa não sabe, só você e Deus sabe. É ali que tudo começa ou é ali que tudo se complica? Na raiz, no oculto, no secreto. Comece pequeno, mas comece. Como disse, se não dá tempo de ler 30 capítulos, leia um versículo, leia 2. Ah, pastor, um versículo é muito pouco. Eu concordo, leia 2, 10. Mas leia alguma coisa. E comece daí. E comece a aprofundar a sua raiz. E seja consistente. Você verá que o fruto virá naturalmente.